Estamos de volta com mais uma videoaula para o curso de Layout com CSS3. Nessa aula, nós vamos abordar a transformação de rotação. Então, para começar, a gente vai aqui no Body e vamos digitar div, damos um Enter, fechamos a div. Vamos dar aí um espaço entre a abertura e o fechamento dessa div. Agora, entre as divs, eu digito texto para ser aplicado o comando rotate. Eu vou usar esse texto para aplicar o comando do nosso CSS3. Então, eu vou selecionar todo esse texto, dar um Ctrl C, volto aí para o final do texto, vírgula, espaço e Ctrl V. Nisso eu vou colar várias vezes para formar uma certa quantidade de texto para a nossa formatação. Clico aqui na barrinha embaixo, volto aí para o início do nosso código. Agora eu dou um Ctrl S para salvar, venho no nosso navegador e atualizo. E a gente tem aí o texto aplicado no nosso navegador. No caso, ele só apresenta quebra de linha, como eu já expliquei em aulas passadas, porque o navegador fica menor, a gente encolhe o navegador. Então eu vou maximizar ele aí, para deixar um tamanho natural, você vê que o texto se distribui. Agora eu vou voltar ele aqui, encostar a janela do lado direito para fazer divisão de meio a meio com a tela. Agora eu volto aqui no nosso style e eu vou definir aí uma caixa, uma div. Essa div, que é o mesmo como fosse um box, uma caixa, eu vou definir aí uma largura para ela. Para isso é necessário chamar a nossa div. Então vamos digitar div, abre e fecha a chave, dá um Enter. E nessa linha de baixo eu digito widget, 200 pixels, ponto e vírgula. Esse widget é a largura. Vou dar um Enter e vou digitar também uma altura de 200 pixels. Eu digito height, 200 pixels. Vamos dar mais um Enter. Vamos dar um Ctrl S para salvar, para a gente ver como que está ficando. A gente vem aqui no nosso navegador, atualizamos e está aí o texto formatado dentro de nossa div, com a largura de 200 pixels e a altura de 200 pixels. Então o texto ele recolheu-se para dentro da nossa div. Agora vamos voltar no Style e abaixo do comando que definimos a altura, que é o height, vamos digitar background, color, green, ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Vamos dar aí uma cor de fundo a essa div. Então vamos no navegador, atualizamos e a gente vê claramente agora a nossa div de 200 por 200 com o texto dentro. Agora vamos voltar ao nosso style, clica aí depois da cor verde, dá um Enter, agora digito transform, translate, abre e fecha parêntese, ponto e vírgula. Agora eu venho dentro do parêntese e digito 50 pixels, 100 pixels. Esses são os valores em pixels que vai ser atribuído ao comando translate, o qual está sendo chamado pelo nosso transform. Agora damos um Ctrl S para salvar, vamos ao navegador e atualizamos o mesmo. Atualizando o navegador, a gente observa que o comando transform ele causou o afastamento do topo em 100 pixels e da nossa lateral esquerda em 50 pixels. Igual como definimos aqui no transform. Transform, translate, 50 pixels, 100 pixels. Então agora ao final do comando, vamos dar um Enter e vamos digitar -mos, vamos copiar transform, translate 50 pixels, 100 pixels, ponto e vírgula, vamos copiar o comando inteiro e vamos colar depois do -mos. Isso que eu estou fazendo já é para que esse primeiro comando, que é o transform, seja visualizado por todos os outros navegadores também. Então vou fazer aí logo a compatibilidade com eles antes de aplicar o próximo comando. Digito também aí webkit, e da mesma forma eu colo o comando do transform. Agora dou mais um Enter e digito -o, e dou um Ctrl V para colar o comando do transform também nele. Então damos um Ctrl S para salvar. Agora eu venho aqui no final do comando para compatibilidade do Opera, dou um Enter e digito o nosso próximo comando, que é o transform. Digito transform, rotate, abre e fecha parêntese, ponto e vírgula. E dentro dos parênteses eu vou digitar 30 deg, Ctrl S para salvar, e venho aqui no nosso navegador e atualizo. A gente vê que ele já fez o giro. Então esse deg significa que ele vai fazer um giro de 30 graus. Ele vai girar e sempre ele acompanha o sentido horário. Ele vai girar no sentido horário em 30 graus. Da mesma forma, vamos tornar esse comando legível por qualquer um dos navegadores. Vou clicar no final dele, dar um Enter e digitar -mos, como eu já tinha copiado
o comando transform rotate, vou só aplicar o Ctrl V aqui para colar. Damos o Enter e digitamos traço WebKit, traço, e aplicamos o Ctrl V para colar o mesmo comando de antes. Mais uma vez dou um Enter e digito traço ou traço e Ctrl V para colar também. Vamos dar aí um Ctrl S para salvar e a gente tem aí, sem usar imagem, sem usar nenhum tipo de artifício, a gente usou apenas o HTML e o CSS, a gente conseguiu criar essa imagem e fazer esse giro que a gente pode acompanhar aí no navegador. Então, todo o texto ele é selecionável, todo o texto é bom para as práticas de SEO. Então, a gente tem um código limpo, um código correto e usado apenas o HTML e o CSS para fazer isso. A gente pode observar que são poucas linhas digitadas, o resto que tem aí, o que acrescenta mais, só são as configurações para que todos os outros navegadores possam entender também o mesmo código e mostrar da mesma forma que mostrar para um, mostrar para todos os outros. São as únicas linhas a mais que são digitadas. O resto, na verdade, são apenas 5, que é altura, largura, uma cor de fundo e os dois comandos, o transform translate e o transform rotate. Então, gente, a aula de hoje fica por aqui. Espero vocês na próxima aula e até mais.